Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Meus queridos, motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, transmito da igreja de Itatiba um abraço caloroso do reverendo Rodrigo Leitão, também do reverendo Tiago Reis, que pastoreiam a nossa vida ali. Agradeço pessoalmente, de coração, a recepção calorosa a qual recebi, agradeço a oração, onde de fato faço coro com isso, que o Senhor fale através de nós, que o Senhor fale ao meu e ao seu coração, neste dia que para mim é um dia, talvez um dos mais especiais do ano. Como já foi dito na nossa liturgia, nós estamos no nosso primeiro domingo do Advento, o dia que na verdade abre o nosso calendário litúrgico. Igrejas do mundo inteiro hoje param para recuperar, para trazer à memória aquilo que traz esperança ao meu e ao seu coração. E quando nós falamos de esperança, obviamente nos vem o oposto à mente. Quando precisamos de esperança. O que acontece no mundo que nos motiva a ter esperança ou às vezes nos tira a esperança? Nós temos, de fato, vivido em um mundo de crise. Perceba que eu não falei que não estamos vivendo em um momento de crise. Nós estamos vivendo em um mundo de crise. E eu gostaria de pedir a colaboração das nossas irmãs ali para passarem os meus slides, para que vocês possam ver a crise que nos assola neste momento. Eu fiz um pequeno cronograma do que nos assola e talvez seja irrelevante para vocês, porque eu acredito que não saiu da cabeça de vocês tudo que passamos nesses últimos 2 anos. Logo no início de 2020, nós tivemos ali a crise sanitária nascendo na China e se espalhando rapidamente pelo mundo todo. Essa crise sanitária, como diz a Bíblia, que um abismo chama o outro abismo, essa crise sanitária nos trouxe uma crise política, e eu não estou aqui fazendo uma crítica à política do nosso país, eu estou falando da política mundial. Vários países com problemas políticos, diplomáticos e soluções tentando ser buscadas, agências procurando solução. Isso nos trouxe outra crise. 2021, hoje pudemos ver os impactos da crise de 2020. E hoje passamos por uma profunda crise econômica. Dizem os economistas que ainda sentimos a ponta do iceberg ou o princípio das dores, caso você queira pensar assim. Mas essa crise acabou gerando para nós também uma crise de recursos. Nós temos em diversos lugares do mundo uma crise severa de recursos. Nós sabemos mais do nosso país, onde nós passamos por uma crise hídrica muito grande pela falta de chuvas, mas nós temos notícias de outros países também, onde crises de recurso, devido ao fechamento das produções em 2020, começaram a sentir os reflexos agora. E os especialistas nos dizem que o que nos aguarda para 2022 é uma crise que eles têm chamado de crise sistêmica. O que é uma crise sistêmica? É uma crise que atinge todos os locais, todas as áreas, todos os tipos de pessoas. E aí eu te pergunto, não é motivo para perdermos a esperança? Não é motivo para que nas nossas rodas de amigos, as conversas de final de ano que sempre foram promissoras, sejam no mínimo apreensivas? E o ano que vem, hein? Como é que vai ser? Ronda por aí, inclusive, uma nova variante do vírus. Nesta semana, o Brasil fechou fronteiras com 6 ou 8 países da África, devido à variante Ômicron. O que será de nós? O que será de nós em 2022? O que será de nós agora?
Por que isso nos assola? Eu tenho certeza que eu não sou o único que faz essas questões. Minha cabeça não é a única que fica perturbada. Mas num dia como este do Advento, onde eu sou convidado pelo Espírito Santo a trazer à memória a esperança que eu tenho, o que eu posso fazer é perguntar ao Senhor: por quê, Pai? Até quando, Senhor? E o texto que eu trago para vocês, para que possamos refletir, é o momento onde o povo de Deus se faz a mesma pergunta. O momento onde o povo de Deus se reúne para orar ao Senhor em meio a uma crise e dizer: Senhor, por quê? Senhor, e agora? Então eu gostaria de convidar vocês para um texto muito típico do Advento. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 63. Leremos a partir do verso 15. Está disposto aqui na NVI. Fique à vontade para abrir ou ligar a sua Bíblia ou buscar na sua memória, se você já tem a Bíblia decorada. Eu não a tenho, infelizmente. Na versão que for melhor para você. Diz assim a palavra do Senhor: olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retivestes a tua bondade, a tua compaixão, ela já nos falta. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar tão longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tuas tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade. Mas aqueles que tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Nós vemos aqui a oração do povo de Deus, muito parecida com a nossa. Senhor, onde tu estás? Onde está a tua bondade, Pai? O Senhor é maior que esse vírus? Por que o Senhor reteve a sua mão do mundo? A impressão que dá às vezes é que em março de 2020 o Senhor resolveu deixar o mundo a sua própria governança. E nós cristãos perguntamos: Senhor, por quê? Senhor, não nos abandone, Pai. Nós vemos aqui o povo fazendo uma oração que passa pelo meu e pelo seu coração nessa manhã. Naquele momento, eles foram muito perspicazes em perceberem, eu vou pedir para passar para o próximo slide, eles foram muito perspicazes em perceber o problema externo dessa crise. Eles tinham inimigos, eles tinham problemas políticos. Perceba na oração deles: Senhor, os teus inimigos pisotearam o teu santuário. Eles estão falando aqui de Jerusalém. Senhor, nós por pouquíssimo tempo nós estivemos em Jerusalém. E agora os inimigos entraram e acabaram com tudo. Senhor, por quê? As alianças políticas que o povo de Israel procurou não surtiram efeito. E inclusive esse foi um dos problemas, eles procurarem alianças políticas antes do Deus vivo. Mas eles se questionam nesse momento: Pai, por quê? Lembra do teu povo. Senhor Jesus, lembra de nós aqui nessa manhã, lembra do Brasil. A oração é a mesma, o motivo é o mesmo. As crises que nos assolam parecem ter a capacidade de tomar o nosso coração de temor.
Eu confio em Deus, mas eu tenho medo. Eu sou povo de Deus, mas eu fico apreensivo. Eu estou há 2 anos estudando online, mas eu creio em Deus. Mas isso não me impede de, às vezes, chorar no meu quarto. Senhor, por que, Pai? Por quê? Nossa igreja de Itatiba, ela estava tão cheia. Era tão maravilhoso cada culto. Ter que chegar cedo, senão você ficava em pé. Tivemos que dividir e fazer 2 cultos. Maravilhoso, o agir de Deus. E agora? Perdemos membros. Outros não voltam de medo. Outros parece que usaram a circunstância para se afastar do Senhor. Por que, Pai? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor que não vê essa assolação que vem de fora, esse problema externo da nossa crise? O Senhor não é poderoso? O Senhor não é o médico dos médicos? Por que que eu perdi familiares para esse vírus? Inclusive, quase perdi meu pai. Quase perdi minha mãe. Por quê, Pai? Nós somos muito bons em momentos de crise, percebermos os problemas externos que nos afetam. E isso em todas as áreas. O problema é o coronavírus. O problema, às vezes, dependendo da sua vertente política, você vai dizer que o problema é o político A, o problema é o político B, o problema é a economia. Nós somos bons porque quando olhamos para fora, nós vemos vários problemas. Então podemos escolher. Você pode escolher o vilão que você quiser. Mas a oração do povo continua. Nós paramos essa oração na metade e eu gostaria de convidar vocês a retomar. Agora, a partir do capítulo 64, nós lemos o último verso do 63 e gostaria de convidar vocês a continuar lendo a partir do 64. Por favor, pode passar. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome. E as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondestes de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Aquele povo que tinha percebido o motivo externo da crise que o atingia, pode passar o slide? Ele vai ver agora a causa interna de toda a crise humana, o pecado. O começo da oração, Senhor, os teus inimigos vieram
Como que o Senhor pôde deixar os teus inimigos pisarem no teu santuário, Senhor? O final da oração é diferente. Tu nos deixastes perecer por causa dos nossos pecados. E aqui nós percebemos que, na verdade, a parte interna é o que causa a crise. A parte externa é um mero reflexo. A nossa moral é corrompida e isso afeta diretamente a nossa ética. Para você entender bem o que é moral e o que é ética, a moral tem a ver com o que você é, o que você pensa. A ética tem a ver com o que a comunidade onde você vive pensa. Eu penso que ali na Anhanguera, se eu tivesse um carro, eu ia colocar ele a 180 sem medo nenhum. Minha moral me permite colocar 180, 190. É uma pista boa, larga, e eu fico muito doido quando um cara fica ali com o carrinho dele aqui, me segurando. Misericórdia, rapaz, você não tem pressa? Minha moral me permite, é algo pessoal, mas o que me impede? Minha ética, o fator externo. O que me impede é um radar. Perceba que eu no meu íntimo não vejo problema nenhum. Mas por que eu não faço? Por uma motivação externa. E nós vemos que o povo de Deus muitas vezes foi assim. Vou seguir a Deus, mas eu não vejo problema nenhum de seguir outros deuses, mas esse Deus me disse que Ele vai me castigar muito se eu não o seguir. Então é melhor eu tentar andar na linha. Mas a questão é que isso não dura muito tempo. A ética não sustenta o ser humano. Sabe por quê? Não é sempre que nós somos vigiados. E Deus, me entendam bem quando eu disser para vocês que Deus não se importa muito com a sua ética. Deus não quer saber se você é bom em seguir leis. Com o próprio povo de Israel, Deus não deu a lei para que o povo demonstrasse como ele era bom em segui-las. O Novo Testamento nos diz que a lei foi dada para demonstrar o pecado. Deus deu a lei justamente para mostrar para os homens que você pode até seguir a lei, mas o seu interior é sujo. O seu interior é depravado. Se você pudesse, você não faria isso. E o próprio Jesus, quando ele vem ressignificar a lei, ele diz, olha, não basta você não pegar a mulher do próximo. Se você quiser, percebem a diferença? Não basta a tua ética de, não, ela é a mulher do meu próximo. Mas se eu pudesse, rapaz, se não tivesse essa lei na Bíblia, meu irmão, ela estava comigo. Não, isso não vale para Jesus. Para o povo de Deus, Deus quer uma moral restaurada. E quando o povo percebeu isso, ele falou, olha, nós estamos sendo culpados pelos nossos próprios pecados. E ele diz algo muito interessante. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. E essa palavra aqui é interessante. Não sei se todos vocês conseguem identificar o que esta oração quis dizer com trapo imundo. Mas se nós formos visitar a lei de Deus, quando uma mulher ficava em seu período menstrual, ela precisava conter o seu sangramento. Aquele sangramento era impuro, aquela mulher se tornava impura e tudo o que tocasse naquela mulher seria impuro. Inclusive o pano que ela usava para conter o seu sangramento. Esse pano é um trapo, mas é um trapo imundo. Se nós fôssemos traduzir esse versículo para os dias de hoje, ele diria que os nossos atos de justiça são como um absorvente usado. O absorvente pode ser macio, o trapo pode ser de seda. Quando ele entrar em contato com o seu pecado, ele se torna imundo. As mulheres podem dizer, nossa, mas esse pano é da mais fina seda do Oriente.
se ele entrou em contato com aquela mulher, já era um trapo imundo. Ele não tinha salvação. Os nossos atos de justiça, o que nós fazemos de bom, quando entra em contato com o nosso interior, depravado, sujo, fétido, imundo, não vale de nada. É o que o povo está dizendo, até o que nós fazemos de bom está carregado de coisas ruins. E eu lembro de uma entrevista de uma moça sendo usada como exemplo num programa de televisão, pois ela doava semanalmente milhares de reais para as instituições de caridade. E quando a repórter foi entrevistá-la, o que te motiva a doar e vir aqui cuidar dessas crianças? Aquela mulher estava sendo desenhada como uma Madre Teresa de Calcutá. E ela disse palavras muito significativas. Ela disse: eu adoro fazer isso, porque eu me sinto bem quando eu ajudo essas crianças. Sabe o que ela quis dizer com isso? No momento da vida dela onde ela parar de se sentir bem com isso, aquelas crianças não têm mais importância. Ajudar aquelas crianças é um meio de atingir a própria felicidade daquela mulher. Até atos de extrema bondade são carregados de pensamentos e motivações egoístas. Eu amo a minha esposa porque ela me trata muito bem. Então, um dia que ela te tratar mal, o divórcio é uma opção viável. Ou você nunca ouviu: eu não estava mais feliz. Eu, como seminarista, aconselhei um rapaz que estava pensando num divórcio. E ele falou exatamente isso para mim: eu não estou mais me sentindo feliz. E eu falei: em que momento te falaram que o casamento era para você se sentir feliz, rapaz? Eu quero saber se a sua esposa está se sentindo feliz. Se a sua esposa estiver se sentindo feliz, ótimo. Se ela não estiver se sentindo feliz, a culpa é sua. E o fato dele não se sentir feliz é culpa da esposa. Mas nunca é o objetivo se fazer feliz. Percebe como as motivações egoístas tomam conta das nossas boas atitudes? Talvez não tenha ficado claro para você ainda, então eu trouxe um gráfico assustador no próximo slide. Da crise de segurança que o Estado do Espírito Santo teve em 2017. Alguém se lembra? A Polícia Militar entrou em greve no mês de fevereiro de 2017. As ruas viraram um caos. Esse gráfico nos diz, esse primeiro e maior, 127 roubos consumados em 2 semanas sem polícia. E aí você pensa, eram bandidos. Aí você pega as imagens, eram cidadãos comuns. Não tem mais polícia e eu preciso de uma TV nova. O que me impedia de entrar nas Casas Bahia e pegar uma TV de 47 polegadas, tela plana? A polícia. Não a minha moral. Assassinatos. Nós temos ali assustadores. Se vocês forem pegar ali, latrocínios, que é o roubo seguido de morte. 3 latrocínios. E se vocês forem ver, no estado do Espírito Santo, isso em 14 dias é muita coisa. Mas homicídios consumados, 49. Basicamente 50 homicídios em 2 semanas. Civis. Pessoas que não eram bandidos. Mas a ausência de polícia. Vocês já ouviram aquele provérbio, a ocasião faz o ladrão? Eu acho que o ladrão está pronto. A ocasião só mostra pra gente quem que é o ladrão. Temo que muitos de nós que xingamos políticos poderíamos fazer a mesma coisa, quiçá pior, com o poder que eles têm. Bandidos, corruptos, desgraçados. Quero ver se estiver lá. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é um trapo imundo.
E aí eles terminam a oração percebendo isso que eu e você também percebemos, essa situação aterrorizadora, tanto interna quanto externa. Eu convido vocês, no próximo slide, a continuarem vendo comigo o final da oração deles. Versículos 9 a 12 nos diz o seguinte: não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Quando eu percebo meu próprio coração depravado, eu faço essa mesma oração. Senhor, não se ire demais comigo. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do meu próprio coração. Tem misericórdia das minhas motivações, Pai. Não te ires demais com os meus atos de justiça que eu cometo por motivações egoístas. Senhor, não me castigue além da conta, Pai. Apesar de e aí eu não sei se é um pensamento geral, mas eu sei que nenhum castigo para mim seria além da conta. Eu conheço minha conta. Minha conta é muito pior do que qualquer um de vocês pode imaginar que seja. Nos castigarás além da conta, Senhor? Qual a expectativa que esse texto nos traz? Que o Senhor pegue leve. Por que esse texto é usado no advento, David? Porque a expectativa que o povo tinha era: se rompesses o céu e descesses. O Senhor puniria os inimigos e nos redimiria dos nossos próprios pecados. Essa era a expectativa do povo. E essa é a minha, é a sua expectativa. Nesse advento, nós somos convidados a pensar, meditar, esperar e clamar pela volta de Cristo. Nos preparamos para o Natal, onde relembramos que Cristo veio, mas preparamos o nosso coração para dizer: Senhor, nós aguardamos uma nova vinda. Se o Senhor rompesses o céu e descesses hoje, Senhor, toda essa crise que nós passamos, ela seria findada. Os bandidos seriam punidos. E quanto a nós, Senhor não nos castigaria além da conta. Tem misericórdia. O Senhor responde essa oração. Isaías 65 é uma resposta de Deus. A primeira resposta que ele dá, ali nos versículos 6 e 7, é uma resposta de justiça. Mas é importante dizer uma coisa antes. A resposta de Jesus sempre começa com vejam. Se puder voltar um slide. Vejam. A resposta de Deus começa com vejam. Essa foi uma tradução mais próxima possível que nós poderíamos chegar em português da interjeição hebraica rinê. O que um hebreu queria dizer quando ele dizia rinê? Rinê era um futuro, mas era um futuro tão próximo, mas tão próximo, que já dava para ver. Sabe quando você está descendo a praia? Você chega na serra e pela primeira vez você vê o mar. Levei meu filho esse ano para ver o mar. E quando chegamos na serra, eu falei: filho, veja, o mar está ali. Papai, chegamos na praia? Não, filho, mas eu estou vendo o mar, pai. Eu estou sentindo o cheiro da maresia. O aspecto do ambiente mudou, pai. Até o clima parece diferente. Pai, eu estou sentindo, nós já chegamos na praia. E eu sou obrigado a falar para ele: já chegamos, filho. Mas não chegamos ainda.
Esse é o Rinê do hebreu. O Rinê é um futuro tão certo, é um futuro tão próximo, que se você abrir os seus olhos, você vê. É o que na teologia nós chamamos de o já e o ainda não. São coisas que já aconteceram, são coisas tão certas quanto o ar que eu e você respiramos, mas são coisas que ainda não aconteceram. Eu já fui salvo, mas eu clamo por salvação. Eu já fui redimido, mas eu clamo por redenção. Deus responde dessa forma para o povo: vejam, está tão próximo que eu vou falar para vocês, que se vocês abrirem os olhos, vocês vão ver. Então vamos lá, em Isaías 65, versos 6 e 7, diz o seguinte, deixa eu virar a página aqui. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. E continuando aqui no verso 13 e 14, ele nos diz: portanto, assim diz o soberano Senhor, os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Você, povo de Israel, consegue ver? Abra os olhos e veja, eu não vou ficar calado. E essa resposta nos dá tanta esperança para os dias de hoje. Essa resposta nos dá tanta esperança quando nós olhamos as iniquidades onde o nosso mundo vive, onde nós estamos mergulhados, as injustiças que eu, você e qualquer pessoa passa, e nós falamos: Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça que eu estou sofrendo. Ele diz assim: eu estou vendo, agora eu te convido, veja, eu não vou ficar calado. Eu não vou ficar calado, está chegando a minha retribuição para o bem e para o mal. Para o mal, eu vou dar plena retribuição. E para o bem? Para o bem, vocês comerão enquanto outros passarão fome. Vocês beberão enquanto outros passarão sede. A promessa de Deus para o povo de Israel era tão certa que o povo de Israel poderia ver. E não passou muito tempo, na cidade de Belém, aquela promessa foi cumprida. E Jesus vem com toda a justiça. Jesus vem preparando os corações e também se divergindo daqueles que não o aceitaram. A promessa está próxima, povo de Deus. Advento é momento de abrirmos os nossos olhos espirituais e vermos o que está tão perto, que já podemos considerar como certeza. Jesus virá outra vez em justiça, e essa verdade precisa queimar o meu e o seu coração. Quando você passar por injustiças nesse mundo, abra os olhos e veja. Jesus disse: um pouquinho de tempo, um pouquinho só de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus vem com justiça para a minha vida. Jesus vem com justiça para a sua vida. Mas Jesus vem com justiça para a vida de todos, seja para o bem ou seja para o mal. Essa é a resposta, a primeira resposta de Deus para o anseio do nosso coração nesse advento. A crise pela qual passamos, Jesus está vindo, povo de Deus. Relembre o seu coração, Jesus está vindo, povo de Deus.
A cada notícia ruim, Jesus está vindo. A cada péssima notícia, Jesus está vindo. A cada óbito, Jesus está vindo. A cada nova onda de pandemia, Jesus continua vindo. Ele virá e não tardará. Mas ele tem um outro Rinê. Ele tem uma outra resposta para o povo de Deus. Além da resposta de justiça, ele tem uma resposta de graça ainda em Isaías 65. Versículos 17 e 18. Novamente vejam como começa e como foi traduzido. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Se Deus dá uma resposta de justiça, Ele não nos deixa apenas com essa justiça, porque se fôssemos ficar apenas com a justiça, eu teria dúvidas se eu estaria do lado dos que riem ou do lado dos que choram. Como eu disse para vocês, essa justiça de Deus é muito justa. Ela não leva em conta apenas a sua ética, ela leva em conta toda a moral da sua vida. E eu sou culpado. Essa justiça somente iria me condenar. Mas ele dá uma resposta de graça. Ele diz: eu vou criar novos céus e nova terra. Eu vou criar uma nova cidade. Eu vou criar um novo povo. E quando Jesus vem, eu gostaria de transportar vocês para a concretização desta promessa de Isaías. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Gostaria de convidar vocês a ver o desfecho dessas coisas. João capítulo 1, versículos a partir do 12. A partir do 10, perdão. Vou fazer a partir do 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Nós vimos aqui a concretização do plano de Deus. Eu vou criar um novo povo. Esse povo não vai ser de sangue, esse povo não vai ser de carne, esse povo vai vir direto de mim. Ele cria outro povo e ele se mostra com as duas respostas de Isaías. Ele se mostra cheio de graça, mas também cheio de verdade, cheio da justiça. Jesus pisa nessa terra, Jesus trilha os caminhos que eu e você trilhamos, e o principal, Jesus vive a crise que nós vivemos. Jesus chora por morte, Jesus passa por dificuldades, Jesus sente fome, Jesus sente sede, Jesus tem que fugir de político, Jesus volta e confronta político, Jesus tem que fugir de religioso, Jesus volta e confronta religiosos, Jesus se entrega para religiosos para que estes o matem, porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. E ele não poderia simplesmente esquecer os pecados que eu cometi.
naquela cruz o meu pecado, o seu pecado, o pecado do povo de Deus que dizia: ah, Senhor, se o Senhor rompesses o céu e descesse, os pecados de todos aqueles foram pregados no madeiro com o Filho de Deus, e o Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade, paga os pecados do seu povo, derrama sangue, mas ele não permanece morto, ele ressuscita, provando assim que a graça de Deus é estendida a nós, nossos pecados são perdoados, e agora o povo de Deus tem novamente esperança, como eu e como você podemos ter. Mas nesse ponto da história, não era para nós estarmos mais sem qualquer tipo de problema? Jesus já não veio, já não pagou os pecados. Às vezes eu fico pensando aqui, dando meus conselhos para Jesus, sabe? Porque às vezes eu acho que minha cabeça está muito à frente de Jesus. Falei: Jesus, o Senhor podia ter resolvido tudo num tempo só, né? Fica fazendo igual meu time lá, sofrendo. Ontem meu time precisou, no segundo tempo, fazer gol para ganhar, está quase sendo rebaixado, nem vou falar o time para vocês não me atormentar. O Senhor não podia ter resolvido tudo num tempo só? O Senhor foi embora. Jesus subiu aos céus e nos deixou nessa crise. É por isso que nós estamos aqui hoje no Advento. Nós começamos o Advento novamente, dizendo: Senhor, rompas o céu e desça de novo. O Senhor nos deixou numa crise tremenda aqui, Pai. Mas Ele nos prometeu que voltaria. E isso é tão certo, isso é tão próximo, isso é tão verdadeiro, que se nesse advento eu e você abrirmos os nossos olhos, nós podemos ver, assim como Estevão abriu os olhos e viu o Filho do Homem assentado à destra de Deus. O convite para nós hoje é: vejam, abram os olhos, Ele está voltando, Ele está vindo com toda a justiça, Ele está vindo com toda a graça. Abra os olhos, fortifique-se nessa esperança. Se talvez durante alguns anos você viveu sem esperança e se perguntando por que Deus permite todas essas coisas, a resposta de Deus é: eu não vou ficar calado, eu estou chegando. Abra os olhos, povo de Deus, eu estou voltando, e eu estou voltando para finalizar todas as coisas. Por isso que o escritor aos Hebreus, e eu quero terminar aqui com o conselho do escritor aos Hebreus, no capítulo, se não me engano, capítulo 10, versículos 36 a 39, ele diz: vocês, povo de Deus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vejam só: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Papai querido, nós te louvamos pelo teu amor, Senhor. Aqui neste dia tão especial, Pai, nós reafirmamos a Ti a nossa esperança de que o Senhor venha, Pai. Ah, Senhor, rompa os céus e desça, Pai. É a nossa esperança, Senhor. Senhor, nós te rogamos, tira a nossa esperança em tudo que não seja o Senhor, Pai. Tira a nossa esperança em todos os fatos externos que podem e prometem resolver o problema do nosso coração, Senhor. Tire totalmente a nossa esperança neles. Pai, tire a nossa esperança no nosso próprio coração, esse coração amargo, esse coração impuro, que muitas e muitas vezes, Pai, se esquece de Ti e parece querer voltar ao pecado.
Tira a nossa esperança de nós mesmos, Pai. Mas, Senhor, neste advento, Senhor, relembre-nos. Relembre-nos, Pai, da nossa verdadeira e única esperança, que o Senhor virá, Pai, para concretizar todas as coisas, que o seu reino que já está aqui seja concretizado, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos ver o teu reino instaurado no mundo, para poder, honra, glória, louvor do nome do teu Filho Jesus, ao qual esperamos, Pai, para concretizar todas as coisas. É nele que nos achegamos a Ti, é através dele que Te adoramos, é Ele que servimos, Pai, e é através dele que nós oramos. Amém. Amém.